Agradecemos por estar aqui na tua casa, Pai, pelo teu agir, pelo teu falar, e te pedimos que em nome de Jesus, a tua vontade mais uma vez, nos mostre, Deus, nos apresente através do seu Espírito, aquilo que precisamos, Deus, para voltar ao primeiro amor, Deus. Separamos essa semana para pedir isto ao Senhor, Deus, que seja um ano, um início de ano, Pai, dentro daquilo que o Senhor tem de expectativa para nós, não das nossas expectativas, ou aguardos, ou pedidos apenas, mas a tua vontade sobre a vida do teu povo, da igreja de Nova Vida em Colubandê, da liderança desta igreja, em nome de Jesus eu te peço, amém e amém. Fala conosco nesta noite, amém. Pode se assentar. Aqui, nesses versos, nós vamos meditar nesta noite, nós vamos meditar sobre bênçãos, sobre o cuidado de Deus, sobre aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Mas, para nós refletirmos sobre bênçãos, nós precisamos falar. Gente, nós viemos aqui para pedir das bênçãos do Senhor, do cuidado, da sua atenção, do seu melhor para a nossa vida financeira. Mas para tratarmos disso, nós temos que falar sobre duas palavras que estão muito esquecidas hoje, inclusive dentro da igreja, do povo de Deus. A primeira delas é fidelidade, e a segunda é generosidade. Eu acredito, eu creio que essas duas palavras, elas vão gerar bênção de Deus na minha vida. Você crê também? Quais são as duas palavras? Fidelidade, generosidade. Vamos falar de novo? Fidelidade e generosidade. Eu não sei vocês, mas é perceptível, humanamente falando, a dificuldade que nós temos hoje de ser fiéis em tudo que nós fazemos, inclusive com o Senhor. Há uma dificuldade, há uma barreira. Parece que o diabo ele monta estratégias, parece não, a Bíblia diz isso, né? Para nos parar, para nos travar, para nos fazer desanimar, para nos desagradar com alguma coisa e pararmos de fazer parte da vontade do Senhor nesta área. Mas nesta noite, em nome de Jesus, a vontade do Senhor falará ao nosso coração, ao nosso íntimo, ao nosso pensamento, e sairemos daqui nesta noite, da casa do Senhor, revendo os nossos conceitos sobre fidelidade, fidelidade a Deus, e também sobre generosidade. Ser generoso, ser grato, ser pronto a ajudar, ser pronto a fazer alguma coisa. Nós passávamos aqui uma preocupação à igreja em relação às cadeiras, só que não levamos isso ao conhecimento da igreja, né? Apenas alugamos. Talvez se tivéssemos lá atrás, né, falado mais ao povo da igreja, talvez nem teria eu tido que alugar isso, né, bispo? Mas a vontade do Senhor está aqui hoje, já falando conosco através desta atitude. Talvez este irmão poderia nesta noite de sábado, né, há muitas festas nesse período de ano, né, está alugando alguém neste sábado e domingo, mas prove ao Senhor cuidar e tocar na vida desse irmão para nos abençoar. Isso chama-se fidelidade, isso chama generosidade, e isso é Deus confirmando ao meu coração que esta palavra, ela precisava ser pregada nesta noite aqui. Sabe por quê? Porque isso produzirá bênçãos, eu creio, na vida deste irmão, e eu creio que não só na vida dele, mas na vida de toda a igreja, para aqueles que entendem assim. E eu creio que assim, não só esse irmão, mas todos nós seremos um povo próspero, como diz a palavra do Senhor. E por isso que eu quero falar à igreja nesta noite sobre dinheiro, sobre oferta, porque isso é um cumprimento bíblico, e como igreja, como crente de verdade, precisamos ter a coragem de vir esta noite, coragem de falar como igreja, como pastor, como ministro, e coragem para ouvir, porque muitos nesta noite aqui não estão, porque já imaginavam que pudesse vir em algum tópico uma palavra do pastor ou do bispo em relação à generosidade, à oferta e a dízimo. Mas muitos dizem assim: dinheiro não, dinheiro é comigo, do meu dinheiro cuido eu. Mas nesta noite Deus quer falar conosco sobre a nossa vida financeira. Como eu orei agora há pouco, Deus quer nos trazer um conserto sobre isso. Eu creio nisso, e quem crê, diga amém.
o nosso bispo fundador da nossa nova vida, Roberto Macallis, já dizia que dinheiro é um assunto altamente espiritual. E eu poderia fazer o que algumas igrejas, com que alguns pastores estão fazendo e falando nos últimos dias, né? Dizendo e começar a bradar aqui, eu já gosto de gritar, né? Começar a bradar aqui dizendo: você vai ser abençoado, tudo vai acontecer, você vai comprar uma casa, 2 casas, 3 casas, você vai prosperar. Eu não tenho dúvidas de que Deus ele vai fazer isso, mas não fui direcionado por Deus a falar sobre isso, e sim sobre restauração do primeiro amor na sua vida financeira. Em nome de Jesus, fala com a tua igreja, Pai, fala conosco sobre esta área. Esta é a minha oração, porque eu creio que se assim nós fizermos, as bênçãos nos alcançarão, como diz a palavra de Deus. Tudo isso que eu disse aqui, você vai prosperar, tudo vai acontecer, não só porque Deus tem que nos abençoar, como dizem alguns, não, porque nós vamos, através da nossa fidelidade ao Senhor, diante da nossa generosidade ao nosso Deus, Ele nos proporcionará isso em nome de Jesus. Mas só depois que nós aqui como igreja, nós entendermos isso aqui. Vamos olhar para este encontro de Jesus com uma viúva pobre que nos ensina o significado das ofertas que nós damos ao Senhor nosso Deus. Dar ofertas tem sido para alguns, talvez para uma parte também da nossa igreja, um espinho para muitas pessoas. Essa é a verdade. E eu até entendo, porque alguns talvez pensam negativamente por causa de abusos que encontramos na história, né, das religiões, né? Houveram abusos e ainda há por parte de alguns, mas eu louvo ao Senhor que me converteu, que me trouxe até essa igreja, que me colocou aqui como pastor, um privilégio que eu tenho. Me sinto muito honrado de fazer parte de uma igreja séria, de uma igreja compromissada com o Senhor, de uma igreja não só pela sua liderança, mas pela sua membresia, que entende o chamado e é fiel a Deus, e por isso eu louvo a Deus. Mas entendo aqueles que não aceitam, que não entendem, mas a minha oração é para que o Senhor também toque nesse coração e que isso possa mudar em nome de Jesus, né? Pela má conduta de alguns líderes, a gente percebe que muitos têm um coração endurecido em relação a isso, né? Mas eu creio também que há alguns, talvez, inclusive dentro das igrejas, que acaba se ofendendo, né, pelo Deus deste século. Para alguns, o seu Deus, mesmo estando na casa do Senhor, e eu tenho visto e acompanhado alguns homens nessa área, o Deus deste século, o dinheiro, o amor ao dinheiro impede que ele possa ser fiel e generoso. Mas parece difícil entender que oferecer os seus recursos, oferecer os seus bens, oferecer e devolver parte daquilo que Deus tem nos dado, parece que há uma dificuldade de uma entrega total a Jesus. Mas nesta noite, Deus, mais uma vez eu vou dizer, nos fará compreender esta situação. Alguns compreendem, mas não ofertam aquilo que realmente precisam, ou até mesmo que poderiam ofertar à casa do Senhor, ou seja, ofertam pouco, né? Ofertam apenas uma parte daquilo que deveriam, mas poucos dão valor, o real valor dessa situação, porque não adianta, porque a palavra de Deus diz que devemos prestar ao Senhor nosso Deus sacrifícios de louvor, e sacrifícios também nessa área financeira. Mas ao estudarmos este texto, eu quero levar você a aprender alguns princípios práticos que devem nortear as nossas vidas. Assim foi comigo nesta tarde, quando eu li a palavra do Senhor sobre ofertas alçadas. E que princípios são esses, pastor? Fala logo, tem alguns já pensando aí, né? E provavelmente tentando entender logo aquilo que o pastor está dizendo. Jesus aqui, olha só, gente, a palavra diz que ele observava, a palavra diz, ele observa deliberadamente os ofertantes.
ou seja, Jesus observa intencionalmente, isso é o que significa deliberar. Ele observa propositalmente, este é o significado da palavra deliberadamente, que tem certeza daquilo que pretende fazer. E assim eu entendo que Deus ele está aqui a nos sondar, a nos observar e ver de que forma nós temos ofertado a nossa vida, nós temos doado a nossa vida, nós temos colocado à disposição da casa do Senhor, do reino dele propriamente, tudo aquilo que Ele tem nos dado, porque na verdade é Ele quem nos dá. Não é a nossa capacidade, não é apenas o nosso esforço, é Ele que nos dá dons e talentos para nos abençoar. Diz o verso 41, Jesus estava no pátio do templo, sentado perto das caixas das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Ou seja, você acredita que Deus acaba de ver daqui bem de perto que teu Espírito Santo, ele acabou de olhar que tipo de oferta que nós fizemos ao chegar, ao adentrar aqui nesta igreja nesta noite? Ele está nos sondar, Ele está nos observar, Ele está aqui agora vendo exatamente aquilo que estamos pensando, de que forma estamos reagindo à sua palavra. É esse o Deus que eu conheço, é esse o Deus que eu creio, que sonda inclusive o nosso coração diante da nossa vida financeira. É isso que eu creio. E qual é a intenção de Deus? Qual será a intenção de Deus a nos sondar nesta área? Eu acredito que é observar o nosso coração em relação ao sacrifício prestado. Ele está a sondar e verificar que tipo de culto você está prestando. E eu digo isso porque muitas vezes saímos da nossa casa, achamos que temos um compromisso, temos uma agenda a cumprir, temos algo a fazer na casa do Senhor. Não, quando nós saímos da nossa casa para vir à igreja, nós viemos aqui para prestar culto ao Senhor. E quando eu falo prestar culto a Deus, é também sobre a nossa vida financeira. Aqui, depois de uma batalha com os fariseus, Jesus se dirigiu ao átrio das mulheres e ficou aqui observando o lugar do gasofilácio. Eu sei que é uma palavra difícil de pregar, é algo difícil até mesmo de entender e de aceitar. Mas a verdade é que Deus está a nos observar, a forma em que você deu os seus passos até aqui à frente, para trazer o seu dízimo, para trazer a sua oferta. Qual foi a sua intenção? Qual foi o seu pensamento? Qual foi a sua reação? Se foi com alegria, se foi com tristeza, se foi com pesar? A palavra de Deus nos recomenda que façamos isso com alegria, porque Ele assim nos abençoará. Mas será que estamos fazendo exatamente assim? Este lugar que estava Jesus, diz aqui os estudiosos que possuíam 13 cofres em formato de trombetas, onde os contribuintes depositavam as suas ofertas, e cada uma destas urnas continha a destinação para o que aquela oferta seria dada. Não tem o papel que preenchemos com o nosso dízimo e oferta? Nós temos ali diversos temas e assuntos para a dedicação daquela oferta. Da mesma forma era feito aqui também, e cada ofertante escolhia a finalidade e depositava a sua oferta. Essas ofertas não eram os dízimos trazidos, pois estas pertenciam ao Senhor e a finalidade delas já era descrita na lei. Mas estas ofertas aqui no qual eu estou citando, eram as ofertas alçadas, aquelas que excediam os dízimos e que voluntariamente o povo trazia para manter projetos específicos. E eu creio que há por parte do Senhor novos projetos para a vida desta igreja. Eu creio que há por parte do Senhor novos projetos através dos ministérios aqui contidos nesta igreja. Eu creio que há projetos por parte de Deus para a minha vida e para a sua vida que serão sustentados, serão mantidos, abastecidos pela tua vida.
por aquilo que Deus fará chegar na sua vida este ano. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que bênção sem medidas nessa área chegará na sua vida. Sabe por quê? Porque nesta noite nós iremos sair daqui com aquelas duas palavras: fidelidade e generosidade. Se havia alguma parte desta igreja, se havia alguém, se havia alguma coisa que fazia você pensar de forma diferente, a minha oração nessa tarde, a oração dos pastores, a oração do bispo, de toda a liderança desta igreja, é que o mover de Deus venha sobre a nossa mente, e não pensemos mais assim, e venhamos juntos tratar desses projetos específicos que Deus quer fazer através da vida desta igreja. E eu profetizo que isso aconteça este ano, porque Deus tem falado comigo em relação ao nosso ministério, ao ministério de homens, ao ministério de casais dessa igreja. Há muito mais o que fazer, porque temos aqui um espaço para ouvir Deus tratar, fazer e curar na vida dos nossos, daqueles que nos rodeiam, dos nossos familiares. Mas como fazer isso, pastor? Com o seu coração, com a sua gratidão, com o seu serviço, com a sua doação. E o mais interessante aqui é que deliberadamente Jesus se colocou ali, Ele quis estar ali, e Ele ficou a observar as pessoas que entregavam as suas ofertas. Meditar a palavra de Deus para trazer uma palavra à igreja é maravilhoso, porque a partir desta tarde, aonde eu estava meditando ao Senhor, eu vou lembrar-me, toda vez que eu trouxer um dízimo, uma oferta ao altar do Senhor, eu vou me lembrar mais uma vez que o bispo não está vendo, ele nem tem controle disso, que os pastores não tomam conhecimento, mas que Jesus Cristo está a olhar a minha vida, a minha atitude, a minha fidelidade e a tua generosidade. E isso eu falo em nome de Jesus, porque foi o que Ele me trouxe a trazer à igreja nesta noite, e que você entenda isso, porque Ele está a nos observar, Ele está a nos sondar, Ele está a querer nos abençoar, e quando não fazemos assim, Ele não nos abençoa. E isso Ele não faz para nos punir, mas Ele faz porque Ele quer nos abençoar. Então, que em nome de Jesus, nesta noite, você possa reconhecer a necessidade de se corrigir, se necessário for, e tratar esse assunto como eu tratarei daqui para frente. Não é só trazer, não é só dizimar, não é só ofertar, mas é lembrar-se que há um Deus que está a nos sondar e a verificar a fidelidade e a nossa generosidade. E Jesus aqui estava, mais uma vez eu digo, prestando atenção e quem dava ofertas. A palavra de Deus diz, não sou eu que estou dizendo, está aqui a dizer se davam ou não ofertas, se eram pessoas de posses ou se eram pobres. Ele observou, talvez nas vestes, que aquela era uma viúva, ele observou que era uma viúva pobre, mas ele prestava atenção a quanto davam e fazia um juízo de valor a respeito da dádiva. Dádiva é a palavra derivada do latim dativa, que significa donativo, significa um presente, significa uma oferta. E falar de presente para Deus é complicado. Eu penso ser complicado porque há maridos que nem presenteiam a sua esposa, quanto mais ao Senhor nosso Deus. Nós precisamos nos lembrar de fidelidade, de gratidão, de presentear aqueles que nos amam e também de presentear a Deus. Assim eu penso. Às vezes, pensamos que o Senhor não se interessa muito pela nossa vida financeira, por essa área, mas a Bíblia aqui nos afirma e nos mostra exatamente ao contrário. Ele prestava atenção e presta atenção sim na motivação e na liberalidade com que eles davam, com que eles ofertavam. E o mesmo Ele está fazendo aqui nesta noite.
Mas aí talvez você esteja perguntando, mas por que Deus presta atenção? Talvez essa seja a sua dúvida, e é exatamente aqui que eu quero chegar com você. Um dia desses, um irmão me procurou, não era bem um debate, mas era uma contrariedade, né? Eu quero deixar claro aqui que eu não debato nenhum tipo de assunto com ninguém, apenas exprimo o meu entendimento. Mas esse irmão me perguntou, por que tratar de vida financeira na semana de oração? Eu não estou expondo o nome dele, mas estou mostrando aqui através de uma ilustração a pergunta desse homem. Ele dizia que não parecia algo espiritual e apenas material, e aqui eu vejo justamente o contrário, e por isso tratamos disso aqui nesta noite, porque ele nos deu o exemplo do que é ofertar. Jesus ofertou a sua vida, o seu amor por nós, e como não nós também ofertarmos? Ele deu a sua vida por nós, Ele deu a sua herança a nós, e por que não tratar disso? Ele deu sacrificialmente, ou seja, com sacrifício. E por que não tratar essa área e também dar em sacrifício? E será que seus discípulos aqui seguiram o seu modelo? Será que nós aqui nesta noite estamos seguindo realmente o modelo de Jesus deixado para nós? Será que somos realmente discípulos? Será que estamos tão apegados ao nosso egoísmo que não podemos agir de forma leal, fiel e generosa? Ou só viemos aqui nesta noite achando que o pastor ia trazer uma mensagem de vitória, de prosperidade, de realizações na sua vida? Esta é uma palavra de vitória, porque se assim entendermos, as bênçãos chegarão, o céu se abrirá e algo novo acontecerá sobre a sua vida profissional e também financeira. É neste Deus que eu creio. E a pergunta que eu faço a você aqui nesta noite é porque aonde está o tesouro do seu coração? Onde está o teu tesouro? Está no dinheiro? Está nos bens? Ou está no Senhor nosso Deus? Está no que é eterno? Ou está no que é passageiro? Onde está guardada a sua riqueza? Na eternidade? Ou aqui na terra, numa conta bancária? Porque eu creio que Deus nos convidou a sermos cooperadores da sua obra, e a partir de hoje eu quero assumir um compromisso com Deus e com a igreja, de doar muito mais do que eu tenho doado. Eu não digo só doar financeiramente, mas doar o meu tempo, doar o meu tempo de oração, doar a minha vida, doar a minha casa, doar o meu carro, doar aquilo que Deus tem colocado sobre a minha vida, doar mais, para que o Senhor possa assim entender a minha vontade e me abençoar ainda mais, porque Ele nos dá o privilégio nesta noite de nos unirmos aqui, unirmos em igreja e nos unirmos a Ele com tudo o que somos, sim, mas também com tudo o que temos. Então, quando eu li essa passagem, a primeira coisa que eu disse ao Senhor: Deus, me perdoa, e disse a Ele: Deus, eu entendo nesta noite que tudo que eu tenho é Teu, eu apenas sou um mordomo. Diga isso a Deus: Deus, tudo que eu tenho é Teu, eu apenas sou um mordomo. Diga isso ao Senhor, diga isso a Deus. Isso é importante, porque quando nós declaramos isso, algo pode se completar. Acredito até que a bênção já tenha chegado em parte à sua vida, mas quando você reconhecer a soberania dEle sobre essa área, o que falta para a bênção chegar, chegará em nome de Jesus. E Jesus tem olhado para quando e quanto e como você tem se aproximado dEle, e o que Ele tem percebido em você é exatamente aquilo que você tem pensado, porque Ele sim sabe, sonda dos nossos pensamentos. E quando eu preparava esse esboço, eu confesso que eu dei uma certa gelada,
porque aquilo que eu já falei agora há pouco, a partir de hoje, ao trazer um dízimo, a trazer uma oferta, a entregar a minha vida ao Senhor, a entregar o meu ministério ao Senhor, eu farei com muito mais responsabilidade, eu farei com muita mais certeza de que Ele está a me observar, está a cuidar de tudo, está a me proteger, está a preparar a sua bênção para a minha vida, para a minha família, para o meu ministério. Semana de oração, semana de conserto com Deus, semana de reparo, semana de voltar ao primeiro amor. Eu me lembro que no início do Evangelho, eu levantava, quando eu comecei a conhecer a Cristo, eu levantava da minha cadeira muito mais entusiasmado. Eu não via a hora de apertar a mão do pastor, eu não via a hora de entregar o meu dízimo ao pastor, o primeiro amor. Mas depois nós vamos nos acostumando, né? Os nossos passos vão meio que se tornando meio que frios, mas que em nome de Jesus, a próxima vez que levantarmos uma oferta ao Senhor, nós venhamos, né? Um dia desses eu assisti na internet um vídeo, né, de um grupo lá da Angola, de uma igreja, que vinham dançando. É claro que a gente não vai vir dançando, né, porque não é nossa cultura, mas viremos à frente, com os nossos rostos estampados, com o nosso sorriso, com a nossa alegria de servir ao Senhor. Essa é a atitude espiritual daquela viúva pobre, precisa ser imitada por nós, a partir de hoje. E Jesus usou aquela viúva, usou a sua pobreza e a sua oferta, para que os discípulos pudessem entender como ofertar. Eu acredito que nesta noite Deus também usa esta oferta, essa viúva, esta passagem, para mudar o nosso conhecimento, o nosso pensamento em relação a isso. Mudar de forma voluntária, mudar de volta, é o primeiro amor que saia do nosso coração, como era lá atrás, e talvez tenha se esfriado durante esse tempo. Essa mulher, essa viúva, ela não foi obrigada. Esta palavra não é uma palavra de obrigação, mas talvez alguém pudesse imaginar que esta mulher, ela não teria como doar aquelas duas moedas, porque ela precisava sim de uma esmola ou de uma ajuda, mas voluntariamente, prazerosamente, ela tirou o que tinha e por isso ofertou com alegria. Um presente se dá com alegria, um presente se dá de forma amorosa, e é assim que nós temos que ver essa parte de doação, essa parte de dízimos, essa parte de oferta, de forma amorosa. A pobreza dessa mulher, dessa viúva, falava-lhe menos ao coração do que o amor que ela tinha ao Senhor nosso Deus e ao seu reino. E será que esta é a forma que nós temos servido ao Senhor? Será que esta é a forma que nós temos vindo à casa do Senhor servir aos ministérios? Será que é desta forma que temos colocado ao dispor a nossa vida, os nossos bens, os nossos dons, os nossos talentos, de forma a ser maior o amor ao reino do que propriamente aparecer, do que propriamente ser visto, do que propriamente ser lembrado? Esta viúva, ela desejava cooperar com o reino, e era o amor que experimentava ao Senhor que lhe dava este prazer. O meu convite nesta noite é que você experimente o amor de Jesus, experimente a colocar a sua vida a serviço do Rei, mas não como temos feito ultimamente, numa frieza. Um dia desses, numa palavra, o bispo disse assim: este ano será um ano diferente, o ano do retorno ao primeiro amor, e também precisa ser nesta área. Eu estava a observar a minha sogra, e assim são as vós. Toda semana ela chega lá em casa com um presentinho para o Arthur, toda semana, mesmo ela não podendo, porque não trabalha, vende alguns produtinhos, ela chega com um presente para o Arthur, mesmo ela vivendo com grande dificuldade, mesmo ela não tendo recurso, ela quer alegrar o meu filho Arthur, ela quer trazer a ele olhar admirado
aquela expressão, o que é isso? Ela quer trazer isso, ela quer presentear o meu Arthur. Assim são as avós, às vezes algumas delas, até viúvas, tiram um pouco, deixam de comprar um remédio para poder abençoar e ver a alegria do seu neto. E assim eu creio que nós também devemos ser diante do nosso Senhor. E a partir de hoje eu me comprometo, como homem de Deus, a ter um presente especial para Deus, toda vez que eu trouxer o meu dízimo, a minha oferta. E será que temos sempre algo muito especial para Deus? Devemos ter, devemos nos esforçar. E eu agora aqui não estou falando de dinheiro, agora eu vou falar de doação da sua vida, dos seus dons e talentos. Eu não vou perguntar aqui quantos estão nesta igreja, aqui sentados nesta noite, ouvindo uma palavra que está sendo pregada por parte de Deus, mas a minha vontade é de perguntar, quantos aqui ainda não colocaram a sua vida à disposição de um ministério, de um serviço, à disposição de ser usado com amor para abençoar uma vida, uma família. Eu estou certo que não em totalidade aqui estão a serviço dos ministérios, mas quando o bispo falou sobre a palavra que Deus deixou sobre ele, sobre o primeiro amor, a primeira coisa que me veio à mente é falar com alguns homens que estão aqui sentados, e assim eu tenho feito, de ligar e alertar que o Senhor tem falado que precisamos voltar ao primeiro amor. A maioria que estão aqui, que não fazem parte hoje de ministérios, já fez parte de um ministério. Volte, procure o seu diácono, procure o seu líder e volte a exercer a função no qual Deus te colocou na vida desta igreja. Isto é amar, isto é servir, isso é doar, isso é ofertar. Se não dá nesse ministério, por algum problema criado com um ou com outro, porque acontece numa igreja tão grande, procure um outro ministério, mas com amor, sirva ao Senhor. Sabe por quê? Porque precisamos pregar o Evangelho, para que ele chegue aos confins da terra. Ao redor da tua casa há pessoas que precisam ouvir do amor de Jesus, através do amor que você doará a eles. Há casais que precisam ser abençoados com o seu testemunho. Quando nós lemos aqui um testemunho, nós estamos dando com amor algo que Deus já fez na vida de alguém. E o que você tem feito pelos ministérios, pelo reino de Deus? O que você tem feito pelo templo do Senhor, por esta casa, por esta construção? O que você tem feito pelos pobres, pelos necessitados? Que a partir de hoje a palavra amor seja a sua motivação. Que a partir deste momento o Espírito Santo de Deus possa te lembrar a cada momento de você retornar ao primeiro amor em todas as áreas da sua vida, inclusive na área financeira, de forma, como eu já disse aqui, vou repetir, sacrificial. Não é com a sobra, não é com a sobra, porque nunca sobra nada. Servir com o que falta, servir com a privação, servir com as primícias. Não feche as contas, pastor. Experimente separar o seu dízimo, para ver se não vai fechar. Eu te desafio a fazer isso, porque isso aconteceu comigo. Como eu tinha dificuldade de chegar no final do mês, tinha as contas a pagar, eu passei a trazer semanalmente, porque eu era prestador de serviço, semanalmente aquilo que eu alcançava, e assim eu consegui, com fidelidade, cumprir a vontade do Senhor. Nós precisamos nessa noite deixar algo importante para fazer algo prioritário. O prioritário precisa tomar o lugar na sua vida, e a oferta sacrificial é aquela em que de fato fazemos uma entrega e imitamos Jesus na sua oferta sacrificial por nós. Mas pastor, isso é difícil, eu não sou Jesus.
mas Ele nos deu algo que nos permite alcançar a vontade dEle. É ter fé, é acreditar naquilo que está sendo pregado, é sair daqui de forma diferente, é sair daqui com um pensamento diferente, é sair daqui focado nesta noite. Se eu ainda não fiz isso, passarei a fazer a partir de hoje. Isso é fé. E Deus começa a agir, e Deus começa a mudar. Esta era a confiança desta viúva, a confiança para sustentar a sua vida, porque nunca esteve no dinheiro. A confiança desta mulher, desta viúva, estava no Senhor nosso Deus. Essa é a diferença. Mas às vezes achamos que conseguimos arcar com a nossa honra, com os nossos recursos, com os nossos dons, com os nossos talentos, com o nosso trabalho. Não, não apenas isso, mas também com a confiança do Senhor. Este era o verdadeiro suprimento da vida desta mulher. E será que este tem sido o seu suprimento? Dar ao Senhor é participar do seu projeto, mas é receber da sua riqueza. E sabe qual é a riqueza maior que o Senhor colocou sobre nós aqui nesta noite? É o seu Espírito Santo, é o seu mover, é o seu agir, é o seu tocar, é o seu falar, nós voltarmos ao primeiro amor e agir de forma diferente. Mas como você tem dado, como você tem ofertado, como você tem participado dos desafios desta igreja, como você tem feito parte desta construção para que hoje possamos alcançar isto aqui. Como? Essa é a pergunta que Deus faz. E o ensinamento para fechar aqui a mensagem é aprendermos com esta viúva a dar voluntariamente, a dar amorosamente, sem pesar, e com fé no suprimento do Senhor, porque nada lhe faltará. O meu convite a você nesta noite é que você experimente, porque o Senhor avalia o que retemos e não o que damos. Eu quero repetir isso, tá? O Senhor avalia o que retemos e não o que damos. É interessante notar que Jesus aqui classificou as duas moedinhas como a maior oferta. As duas moedas com a maior oferta. Maior do que todas as outras somadas juntas, é o que diz aqui. Mas houveram grandes ofertas aqui, diz a palavra, colocadas no altar. Então por que, pastor, esta foi a maior? Porque ela deu tudo que ela possuía, porque ela deu do que representava a sua vida, o seu sustento. Eu não estou dizendo aqui que você precisa dar tudo o que você tem. Eu não estou dizendo aqui que você precisa vender o seu carro, ou a sua casa, ou os seus bens. Mas estou dizendo aqui que o Senhor avalia o que retemos conosco e não o que nós colocamos sobre o altar de Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé, porque eu quero orar com você antes de passar aqui ao bispo. Eu quero olhar porque o Senhor olha a proporcionalidade e não apenas a quantidade. Alguns dão esmolas para o reino e outros fazem ofertas de amor. O que você tem feito? Dado esmolas ao reino ou ofertado em amor? Deus não olha para o que você tem dado, Deus olha para o que tem ficado. E será que não chegou a hora de nós modificarmos a nossa visão e retornar ao primeiro amor? Chegou. Eu creio que nós já poderíamos ter, com uma igreja com mais de 2.000 membros, acabado com essa construção. Eu sei que o bispo tem orado para que a gente, de forma acelerada, conclua essa obra, mas eu acredito, quando eu olho para a membresia, para o cadastro dessa igreja com mais de 2.000 membros, eu acredito que nós já poderíamos ter terminado. Por isso eu quero convidar você nesta noite a sair daqui indo para a sua casa refletindo sobre uma oferta sacrificial, não aquilo que você tem feito até hoje, ou seja, algo que nada lhe custe.
para que o Espírito Santo de Deus possa soprar sobre a minha vida, sobre a sua vida. Soprar, como diz a Bíblia, rios de águas vivas. Soprar, como disse aqui o pastor Renato na terça-feira, um vento impetuoso sobre as nossas vidas e também sobre a nossa vida financeira, para que haja milagres da parte do Senhor. É nesse Deus que eu creio, é isso a que Deus nos leva quando entendemos a vontade dEle nesta área também financeira. Agora feche os seus olhos e peça ao Senhor: Deus,